Chegou a hora do São Paulo trocar de treinador já. O Rogério Ceni chegou aqui com o status de levar a gente para Libertadores, mas não foi bem isso que aconteceu. O time ainda corre risco de ser rebaixado e agora o São Paulo já estuda uma nova proposta aí pro treinador. A torcida pede Renato Gaúcho, ex-técnico do Flamengo, que substituiu Rogério Ceni lá no Flamengo também. Então agora eu conto pra você a real possibilidade de Renato Gaúcho chegar e ser treinador do São Paulo para 2022. Além disso, eu te conto sobre dois jogadores de chegada aqui para 2022 também. Um estrangeiro e um que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, jogando pelo Ceará. E claro, para encerrar os assuntos desse vídeo, o tricolor que largou na frente na final do Paulista feminino, 1-0 sobre o Corinthians, e agora tem o jogo de volta. Tudo isso e muito mais eu vou te contar depois da vinheta. Me espera aí, não foge, eu já volto. Lembrando, claro, que esse é mais um vídeo patrocinado pela Sportsbet.io, a patrocinadora master oficial do São Paulo e patrocinadora aqui do Legadão também. Apesar do final do Campeonato Brasileiro, continuam lá rolando as apostinhas na Sportbet. Então, se você não criou sua conta ainda, se você ainda não tem conta lá, cria, ajuda tanto o Legadão quanto o São Paulo. Quanto mais gente a gente tiver lá dentro do site, melhor pra gente como patrocínio, beleza? Então, não deixe de ajudar, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui em cima. Então, vamos aí, vamos ao vídeo, vamos falar de São Paulo. Qualquer dúvida é só comentar aqui ou mandar pra mim no Insta. Vamos lá! Para começar esse vídeo, a gente pode falar aqui sobre a final do Campeonato Paulista Feminino. O São Paulo abriu vantagem de 1-0 com o golaço o golaço da Micaele e uma bela assistência da Gláucia. Ocorreu na tarde de sábado, no dia 4 de dezembro, e a vitória por 1-0 do tricolor. Gol marcado aos 10 minutos do segundo tempo, como eu disse, pela Micaele. Um golaço, vale a pena ver. Você pode olhar lá no Instagram. A partida da próxima final, a próxima partida da final vai ocorrer na quarta-feira, no dia 8/12, lá na Arena, né, do Corinthians, Neoquímica Arena, às 9 horas da noite. Apenas com um empate simples, o São Paulo fica com o título paulista, tanto no feminino. O masculino ganhou no começo do ano, agora busca o feminino. Para ser campeão no tempo normal, apenas um empatezinho pro São Paulo. Se o São Paulo perder por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Não tem gol fora nessa questão aí. Então, quarta-feira às 9 não teremos São Paulo masculino profissional na TV, mas você conseguirá assistir aí no Sport TV essa final do futebol feminino. Vale a pena as meninas tentarem trazer um título. A única felicidade que a gente tá tendo agora é no feminino e no sub-20, que a gente tem chegado em algumas finais. Vamos torcer, boa sorte para as meninas, parabéns para a Micaele aí, que fez o gol da final, e vamos tentar esse último título aí do ano de 2021. Assunto principal desse vídeo não poderia deixar de ser a torcida querendo o Renato Gaúcho aqui no São Paulo, né? Após a derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Libertadores desse ano de 2021, que foi lá no Uruguai, o Palmeiras acabou ganhando por 2-1, vocês devem saber, quem não sabe disso daí, não está acompanhando o futebol. O gol do Daverson no finalzinho causou toda aquela treta no Flamengo, e Renato Gaúcho caiu, né? Mesmo com a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo chegando na final da Libertadores, ele deixou de ser técnico do Flamengo. Isso daí não é novidade pra ninguém. Ao mesmo tempo, Rogério Ceni tem cometido alguns erros à frente do São Paulo como treinador. Podemos dar o exemplo da derrota contra o Grêmio, que a gente não deveria ter trocado a formação, deveria ter jogado com 4 zagueiros, como vinha jogando com o Gabriel Sara no meio de campo. Ele foi tentar inventar muito, não sei o motivo, ninguém sabe o motivo. Colocou o Sara na direita, colocou 3 zagueiros. O São Paulo não conseguiu se armar para jogar, tomou 3 gols do Grêmio, né? O
torcedor não está convencido de que o Rogério Ceni é o melhor treinador para o São Paulo para 2022. O objetivo mínimo do São Paulo era conseguir uma Libertadores e chegar à 6ª colocação, que foi o que o Casares tinha definido no começo do ano. Não foi o que aconteceu, estamos muito longe da 6ª colocação e ainda brigamos para não ser rebaixado ainda nesse ano de 2021, né? Necessita apenas de um ponto contra o Juventude para a gente escapar. Na última semana, alguns rumores surgiram de que o nome de Renato Gaúcho já era ventilado e comentado nos bastidores no Morumbi. Contudo, após essa derrota contra o Grêmio, a torcida rapidamente reagiu aos boatos que estavam surgindo. Uma parte dos torcedores apoiam a chegada de Renato Gaúcho ao comando da equipe, porque a gente sabe que o Renato Gaúcho é um treinador que gosta de Copas, né? E o São Paulo vai jogar o Campeonato Paulista, que vira uma Copa, depois vira um mata-mata e também provavelmente jogará a Sul-Americana, que também é Copa, e aí teremos o Campeonato Brasileiro, mas até lá o Renato consegue se adaptar. Outra parte da torcida demonstrou infelicidade na contratação de Renato Gaúcho para ser o técnico em 2022, alegando que a péssima fase do São Paulo estaria longe de ser culpa do Hernan Crespo, do Diniz, do Rogério ou qualquer outro treinador, e sim da diretoria e da presidência. Mais especificamente, Carlos Belmonte, diretor de futebol, que vem sendo muito criticado nas últimas semanas aí, e o nosso presidente Júlio Casares, além de todos os outros conselheiros, sejam eles vitalícios ou não. A torcida alega que a culpa não é do treinador, a culpa não são de alguns jogadores, não são principalmente dos jogadores, e sim da diretoria, que erra nas contratações e erra nas decisões que toma à frente do clube. Só lembrando que Renato Gaúcho chegou ao Flamengo aí em julho desse ano, substituindo o próprio Rogério Ceni, que tinha sido demitido do Flamengo, e aí o Renato Gaúcho chegou para assumir o cargo dele. Ao todo, o Renato ficou à frente do Flamengo em 38 partidas, foram 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Mas essas 5 derrotas aí foram o que mais pesou aí no currículo dele, com o final de Libertadores e com alguns erros aí no Campeonato Brasileiro, né? Focando apenas na Libertadores, deixando o Brasileirão de lado. No final das contas, não acabou ganhando nenhum dos dois, né? Segundo os dirigentes do São Paulo, a intenção é ficar com o Rogério Ceni para 2022, pelo menos para o Paulistão. Ainda não foi definido, mas a gente sabe que o Renato está sem clube e o Rogério está bambeando ali já, né, nesse momento. Então, o que você como torcedor faria? A culpa dessa fase ruim do São Paulo, das derrotas e não ter conseguido chegar na Libertadores ainda, é de quem? Diretoria? Presidência? Treinador? Jogadores? Pode comentar aqui embaixo pra mim. A gente ainda não tem de fato a confirmação de Renato no São Paulo ou não, mas é algo que surge sim nos bastidores aí, pelo menos na torcida. O que você acha? Devemos trocar Rogério Ceni por Renato Gaúcho ou devemos manter o nosso ídolo das traves agora no comando à frente aí, né, do time do São Paulo como técnico? Então, comenta aqui embaixo pra mim, eu quero saber a sua opinião. Mesmo assim, sem técnico definido, o São Paulo já começa a pensar em alguns jogadores para chegarem no elenco, e é isso que eu vou te contar agora. Só vou tomar uma água, pera aí. Mesmo sem definir o técnico para 2022, São Paulo vai atrás de jogadores. Alguns clubes brasileiros vêm monitorando o meio-campista Fernando Sobral, de 26 anos, que atualmente desponta como um bom e um ótimo jogador lá do Ceará. Assim como o Tricolor, Flamengo e Corinthians também já fizeram sondagem pelo atleta nesse ano de 2021. Sobral vive uma grande fase com a camisa do Ceará nesta temporada 2021. O que ele disputou 50 jogos, marcou 2 gols e também distribuiu 2 assistências, mas é uma peça importante do meio-campo do Ceará na armação. O meio-campista está lá desde 2018 e tem um total de 133 partidas pelo time do Ceará, né?
7 gols e 9 assistências. 133 partidas é um bom número e é um número consistente. Por quê? Se um jogador joga 10 partidas ruins, 20 partidas ruins, obviamente ele vai pro banco e vai ser vendido para algum outro time. Nenhum jogador sem qualidade fica jogando 133 partidas em um único clube. Então ele é um jogador especial para a torcida do Ceará e que pode fazer a diferença aí em um clube grande como o São Paulo, não querendo comparar o Ceará ao São Paulo, mas fazendo essa comparação. Se a gente for pensar em questão de título, em questão de história, o São Paulo é maior que o Ceará. Atualmente o Ceará já está classificado para Libertadores, vai jogar Libertadores, o São Paulo já está buscando isso, mas se a gente for colocar um ao lado do outro aí pela história, o São Paulo acaba sendo um time maior que o Ceará, né? Uma boa opção, ele é uma boa opção caso aconteça a venda de algum atleta de Cotia, Gabriel Sara, Luan, Igor Gomes ou algum jogador ali do meio campo, né? Que se não ocorrer a renovação com o Benítez, pode ocorrer aí a contratação do Fernando Sobral. Ao meu ver, apenas se essas vendas ou essa renovação com o Benítez não acontecer, se realmente esses atletas ficarem aqui, continuarem para 2022, aí eu acho um pouquinho mais difícil. Mas agora é hora de você comentar pra mim o que você acha disso. Fernando Sobral é uma boa pro São Paulo? Daria certo aqui no Morumbi? Comenta pra mim, eu quero saber a sua opinião. Temos uma outra possibilidade, que é um destaque do Boca Juniors, mas se a gente quiser, vamos ter que disputar aí com clubes estrangeiros lá da Europa. Vou te contar quem é esse jogador. Só vou beber uma água, peraí. Com o final da temporada aí se aproximando, né, últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o mercado da bola já tá voltando a se agitar. Christian Pavón é alvo de clubes brasileiros e europeus. O Boca Juniors, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas vão ficar sabendo agora, não vive uma boa fase lá na Argentina e pode perder um de seus principais jogadores para a próxima temporada. Segundo o site Futebol Latino, Christian Pavón é alvo de clubes da Espanha e também aqui do Brasil, com um contrato se encerrando em junho de 2022, agora, no próximo ano. Christian Pavón pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. Daqui 20 dias ele já poderá assinar um contrato com qualquer outra equipe, né? O Boca Juniors já falou que tem interesse em renovar com ele, mas a fase não tá boa e parece que ele quer buscar novos ares, né? O Boca Juniors não consegue renovar com ele, mesmo esquema de empresário aí, certo? O Boca promete tentar renovação com ele nesse mês de dezembro, mas já começa a se acostumar com a ideia de perder o jogador, né? Ele vem sendo sondado e é interesse de clubes como o Sevilha da Espanha, que quer pagar um valor menor pelo atleta, claro, por ter toda uma bagagem de ser um clube europeu, né? Ele também recebeu sondagens de clubes brasileiros e aí agora vai decidir o seu futuro nesse mês de dezembro aí. Revelado pelo Talleres, que a gente já jogou contra e já passamos um pouquinho de sufoco na Sul-Americana, ele tá no clube do Boca Juniors desde 2014. Ele chegou até a ser emprestado para jogar nos Estados Unidos e no Colón, mas fica no Boca, está com o Boca Juniors agora nesse momento. Ele tem 25 anos, é destro e atua como ponta direito, né? E como eu disse aqui, vai se encerrar o seu contrato em junho de 2022. O Rogério Ceni gosta de jogar com ponta, mas não tem nenhum ponta hoje no elenco, né? Quando ele estava aqui, teve uma expectativa aí, quando o Antony jogava, o Rogério Ceni gostava muito do futebol dele, também com o Neres, mas não rolou dos atletas continuarem aqui, já faz bastante tempo. Acontece que agora que ele voltou pra cá, a gente tava num esquema do Hernan Crespo, que gostava de jogar com dois atacantes. O Rogério Ceni foi se adaptando a isso. A gente tinha o Rojas pela direita, que também rescindiu seu contrato. A gente tem Pablo lá, que não consegue jogar pela direita também. A gente tem diversos, Marquinhos até faz às vezes de ponta, mas também não é a característica dele, jogador atleta da base aí de São Paulo. Tem o Rigoni, também não é a cara dele jogar pelas pontas. Tem o Caleri, que também é um centroavante. Então não temos esse ponta aí. O Rogério Ceni gostava de jogar com o Osvaldo quando era técnico do Fortaleza.
nas pontas também, é o estilo mais 4-3-3 do Rogério. Se ele continuar para 2022, a contratação do Christian pode ser interessante, porque o Rogério Ceni gosta de jogar com ponta. Pega o Christian, põe na ponta direita, Caleri no meio, e aí dá para colocar o Marquinhos ou o Rigoni na esquerda ali, ou buscar a contratação de qualquer outro jogador. Você já conhecia o futebol dele? Você pode comentar aqui embaixo para mim, então, o que você acha da contratação desse jogador. Assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. Não é uma fase muito boa do São Paulo, falando em futebol e falando em pontos, mas tudo indica que 2022 pode ser promissor, seja com o Rogério Ceni ou seja com o Renato Gaúcho. Se você puder comentar aqui para mim sobre esses assuntos, tanto o Christian, tanto o Renato Gaúcho, tanto aí o feminino, ou então seja o Matheus Sobral do Ceará de chegada aí para o São Paulo. Fechou? Comenta tudo aqui pra mim, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, cria sua conta lá na Sportsbet, segue a gente no Instagram que eu vou postando tudo mais rápido lá, seja com stories, seja no feed, você não perde nada, segue a gente lá, fechou? Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui, mais uma vez, muito obrigado por clicar aqui no Legadão, amanhã eu tô de volta, um grande beijo, amo vocês, tchau!